Olá, amigos da Casa Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Registro, no estado de São Paulo. Cumprimento também todos os amigos, simpatizantes desta doutrina dos Espíritos, dessa doutrina que nos consola, que nos ampara nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Que sejam todos muito bem-vindos. O assunto para a nossa reflexão de hoje é como é o céu. O que é o céu? O que está por trás desta abóbada celeste, desta cor azul tão maravilhosa que nos está sempre iluminando, né? Então, acho que todos nós um dia já fizemos essas perguntas. O que será que nos espera por lá? Porque desde pequeno, meus irmãos, nós ouvimos dizer que lá seria a morada do Todo-Poderoso, a morada do nosso Pai, do nosso Criador, que estaria sentado num trono, um velhinho de barbas brancas, olhando por todos os seus filhos, né, aqui na Terra. E outros também diziam que era para lá que iam os desencarnados que tivessem sido bondosos aqui na Terra. Agora, de certa forma, pensar no céu nos leva a inúmeras reflexões. Mas e o que será que os espíritos superiores nos falam sobre o céu? Pois bem, segundo os espíritos, os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, tendo a Terra como centro. Eles acreditavam que haviam 7 céus, e daí também a expressão que se ouvia falar, estar no 7º céu, o que significava estar em uma perfeita felicidade, estar no paraíso, né? Enfim, são tantas conjecturas que nós podemos dizer que todas essas várias opiniões são apenas criações materialistas para tentar explicar o destino dos espíritos após o desencarne. Jesus, durante a sua caminhada aqui na Terra, várias vezes ele falou do reino dos céus e do reino de Deus. Nas parábolas que ele contava, ele ia sempre deixando uma visão muito interessante de como ele via o céu. E em todas elas ele situava o céu na intimidade do ser, ou seja, dentro de alguma coisa. Vejam o que ele dizia, né? Segundo Mateus, o que ele disse em algumas parábolas. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Então vejam, uma rede lançada dentro do mar. Numa segunda colocação, ele diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, ou seja, dentro do campo, escondido dentro do campo. E numa terceira colocação ele disse, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo, ou seja, dentro do campo. Então, Jesus falava de um estado de espírito, de um estado d'alma dentro de nós. Então, isso ficou muito bem claro quando Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, ele nos conta que os fariseus perguntaram um dia para Jesus quando é que viria o reino de Deus. E Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não virá com aparências exteriores, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Então, enquanto os antigos falavam em vários céus, Jesus falava de um estado de espírito dentro de nós. Portanto, meus amigos, o reino dos céus, o reino de Deus, ele está em nossa intimidade, em nosso psiquismo. Então, vamos entender como isso se dá, como isso acontece. Então vejam, quando nós estamos encarnados, se nós vivermos tranquilos, se nós vivermos em paz,
Vamos abrir um parênteses aqui para dizer que viver tranquilo não é viver sem problemas. Viver em paz é saber ter lucidez para enfrentar esses problemas, né? Então, quando nós vivemos com todas essas nossas preocupações, os nossos problemas, nós seguimos os ensinamentos de Jesus, lembrando sempre quando ele dizia assim: vós, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e encontrarão descanso para suas almas. E qual é o jugo que Jesus nos fala? É justamente a sua doutrina, é justamente o evangelho de amor que ele veio nos ensinar. São os deveres da caridade. Quer dizer que nós devemos ser resignados, nós devemos ser pacientes, com as nossas provas, porque se nós pensarmos, nos lembrarmos, ou melhor, a gente não vai se lembrar, mas nós mesmo ajustamos, concordamos com essas nossas provas no plano espiritual, antes de nós nascermos na carne. Foram feitas programações reencarnatórias junto com os nossos amigos, espíritos que nos acompanham, Então, se tudo que nós fizermos, nós estarmos sintonizados nessas frequências positivas que nos colocam nesse estado celestial, nós podemos nos dizer que estamos vivendo no céu. É possível viver na Terra com as nossas provas, com as nossas preocupações, mas estarmos no céu. Agora, quando nos desencarnamos, quando nós morrermos, o que acontece? Se durante a vida física nós trabalhamos em nossas reformas íntimas, se nós trabalhamos as nossas, se nos livramos, melhor dizendo, das nossas más tendências, o que vai acontecer após o nosso desencarne? É claro que nós também seremos atraídos para os planos espirituais que compartilham, que se assemelham, melhor dizendo, com as nossas virtudes, e com certeza que também nós estaremos no céu. Então, embora desencarnados, nós vamos continuar num estado celestial, estamos em paz, cumprimos com tudo aquilo que nós programamos, claro, nem tudo, mas vivemos em paz, Então, fomos para o céu, desencarnamos, e aí, ao chegarmos na vida espiritual, o que acontece depois do nosso desencarne? Lá continua o trabalho. Nós não paramos de trabalhar. Ninguém vai desencarnar nas nuvens, ninguém vai descansar nas nuvens e nem ficar tocando harpa, Ao retornarmos à pátria espiritual, os espíritos têm como objetivo se recuperar da encarnação passada, ou seja, se preparar para uma nova chance, porque é nesse momento em que nós vamos verificar o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, o que ainda precisa ser feito, Então, nós vamos, nesse estado, tomar as resoluções para o nosso próximo reencarne. Então, nós vamos continuar estudando, aprendendo, E é claro que cada caso é um caso, porque muitos, quando retornam, eles necessitam de um período mais longo para se refazerem, para se situarem, muitos ainda não compreendem o novo estado, E após eles estarem restabelecidos, aí sim vão começar a estudar e se preparar para escolher um novo gênero de provas que desejam sofrer. Isso tudo, meus irmãos, se encontra, essas explicações sobre esses novos reencarnes, na questão do Livro dos Espíritos, na questão 258. Alguns, muitos mais aptos, eles já participam, junto aos seus mentores, da elaboração deste projeto que
que nós já falamos chamar-se programação reencarnatória. Então, alguns já mais espiritualizados, já compreendendo mais a situação em que se encontram, eles participam dessa nova prova que precisarão fazer, né, nesses novos reencarnes, e tudo isso é feito de acordo com as nossas necessidades evolutivas, né? Agora, existem também aqueles rebeldes, aqueles que não compreenderam, que ainda não estão entendendo a situação que estão vivendo, né? Então, o que acontece? Os seus projetos, eles serão elaborados pelos espíritos responsáveis para as que são chamadas reencarnações, as encarnações compulsórias. Então, esses espíritos terão que ser acompanhados, ou melhor dizendo, são espíritos que muitas vezes nem sabem, nem têm conhecimento do que eles precisam fazer. A reencarnação compulsória é aquela que acolhe o espírito sem prévia concordância. Então, é uma imposição feita pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exige longas expiações. Sendo Deus, meus irmãos, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, que vela pelos seus filhos que estão extraviados, né, com uma dedicação surpreendente, uma dedicação incessante. Então, com essa imposição feita ao reencarnante, ele não vai estar usando de maldade. Pelo contrário, seu objetivo não é punir, e sim educar esse espírito, é levá-lo a entender que ele precisa se recuperar, que ele precisa se livrar das suas máculas, das suas mazelas, porque não está escrito que Deus não quer a morte do pecador, mas sim a sua conversão. Então, novas oportunidades para o resgate, elas virão sempre através das reencarnações. Não há limites para as reencarnações. Elas haverão de ser tantas vezes quantas forem necessárias, porque nenhuma ovelha se perderá. Assim dizia Jesus, né? Então, outra coisa muito importante para nós entendermos é que nesse período de espera para retornar à vida corpórea, todos permanecem na erraticidade. Então, nós dizemos que o espírito está na erraticidade. Por quê? Porque é o estado em que se encontra entre as duas encarnações. É o intervalo, vamos dizer assim, o intervalo entre as encarnações. Nesse período da erraticidade, como nós já dissemos, ele também adquire conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra. Agora, e por que então precisamos retornar à Terra? Se na erraticidade também aprendemos, também podemos estar evoluindo, né? Então, as explicações que os espíritos nos trazem é que, mesmo na erraticidade, o espírito não para de aprender, mas é na Terra, na vida corpórea, que nós aprendemos a conviver com as diferenças, que nós aprendemos a aprender com os nossos desafetos, né? É aqui na Terra que nós vamos aprender a conviver com os pensamentos opostos, né? E assim nós vamos construindo um senso de igualdade. Há virtudes que só desenvolveremos no contato com o outro. E é verdade, porque nós precisamos aceitar que as diferenças não são defeitos. Na convivência com o nosso irmão, nós nos burilamos e nós nos fortalecemos. Então, tem uma frase que diz: viver com o próximo é viver o Cristo, né? Então, portanto, meus irmãos, há muito trabalho no céu. E isso é para aprimorarmos cada vez mais a evolução
a nossa evolução e também a evolução dos mundos, porque nós evoluímos e os mundos também evoluem, né? Uma vez evoluído, nós não paramos de ajudar, de trabalhar em prol dos irmãos que precisam. Então, uma vez que nós adquirimos conhecimentos, nós não os perdemos mais. Isso que nos dá ânimo para não desistirmos, para cada vez mais irmos procurando aprender, porque o saber não ocupa lugar, ele vai nos acompanhar, né? Então, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não constitui, ou melhor, não consiste na ociosidade contemplativa, o que seria para eles um tédio, uma inutilidade. Então vejam, se o espírito já está mais evoluído, se já se tornou um espírito puro, então podemos dizer, ele já não precisa mais fazer nada, porque ele já está puro, ele já está perfeito. Pelo contrário, eles continuam trabalhando, porque a vida espiritual em todos os seus graus é uma constante atividade, sempre com o objetivo da prática do bem. E aí, se nós quisermos compreender um pouquinho mais sobre as atribuições dos espíritos, existe uma leitura que pode ser feita no livro Céu e o Inferno, que é um livro que foi codificado por Allan Kardec, e todas essas explicações das atribuições dos espíritos estão lá no capítulo 3, no item 13. Então vamos continuar falando também que o reino dos céus é um lugar de paz, de plenitude, de equilíbrio, de harmonia interior. E o oposto deste estado é o estado de desespero, de agonia, também está dentro de nós. Então, nós não vivemos nem todos os espíritos vivem no céu. Muitos vivem num estado oposto ao céu, né? Que nós chamamos de inferno, que também constitui numa outra dimensão do mundo espiritual. Então, a criatura insatisfeita, a criatura atormentada, alucinada, raivosa, a criatura odienta, que é vingativa, né? Ela não consegue dormir, imaginem, porque ela está com ódio. Existem pessoas assim. Ora, vejamos, uma criatura que tem dentro de si esse tipo de sentimento, em que frequência vibratória que ela está? Sem dúvida, numa faixa infernal. Nós podemos dizer que ela está num estado lamentável, né? Que inferno de vida, diz ela, essa que eu tenho. Quantas vezes nós já não ouvimos pessoas dizerem isso? Que inferno de vida que eu vivo. Então, são pessoas assim que se impõem esse estado de espírito dentro delas, né? Nós podemos viver os nossos problemas sem fazer da nossa vida um inferno, como nós dissemos já anteriormente. Se eu estou em paz, se eu sei estar resignada com as minhas provas, se eu compreendo o porquê que eu estou aqui, o para quê que eu estou aqui na Terra, então eu vou estar vivendo no céu. Agora, se ao contrário eu estou revoltada, eu só posso estar vivendo num estado oposto ao céu, que nós chamamos de inferno. Agora, além de céu, além de inferno, quando nós estudamos a doutrina espírita, outro termo que também nos traz muitas dúvidas é o famoso mundo espiritual, que é um plano espiritual, um plano extrafísico, né? Um plano astral, dentre outras denominações que nós vamos ouvir. Então, todos esses nomes, eles são usados para designar um mundo invisível. Invisível, pelo menos, aos olhos dos encarnados, porque para os desencarnados, eles não são invisíveis, né? O mundo espiritual, no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, no item 5,
Kardec esclarece o seguinte: o homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional e o inteligente. E o corpo é o invólucro material que reveste esse espírito temporariamente para o seu preenchimento da sua missão na Terra, onde executa o trabalho necessário ao seu adiantamento. E ele diz também: o mundo espiritual está em toda parte, tanto em redor de nós como no espaço, sem limite algum assinalado. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que o mundo espiritual, ele também não tem um sentido geográfico, não tem um local determinado para isso. Nós estamos no mesmo espaço físico, só que vibrando em frequências diferentes. É tudo junto, né? Nós podemos dizer que é tudo junto, é tudo misturado. É onde nós estamos. Porque se nós somos espíritos, nós estamos encarnados, então, mas somos espíritos. Estamos no mesmo espaço físico, mas nós estamos vibrando numa frequência muito mais baixa. Agora, os espíritos, eles estão vibrando numa frequência muito mais alta do que vibra o nosso corpo. Por isso, nós não os vemos pelas vias comuns, mas eles nos veem, né? Eles nos veem. O mundo material, ele existe para atender às necessidades que precisamos vivenciar para progredir. Então, vejam, ele é necessário porque nós precisamos desse período, nós precisamos estar aqui na Terra, como nós já dissemos, para conviver com as diferenças, com os nossos desafetos, porque é só aqui que nós vamos compreender como nos comportar, né? Então, se não fosse por isso, o mundo material, ele não precisaria existir. Então, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, nós somos espíritos, nós estamos apenas no corpo. Agora, porque precisamos vivenciar, aprender, evoluir, mas nós somos espíritos também, né? Então, eu quero, com esse estudo, mostrar, né, a vocês que é muito importante começarmos a revisar esses conceitos de céu, de inferno e de mundo espiritual que nós temos, porque o mundo espiritual não é uma coisa longe, é tudo que nos rodeia. Isso é o mundo espiritual. Nós, como já dissemos, somos espíritos com uma única característica: nós estamos encarnados. Só isso. Nós todos estamos no mundo espiritual, mas nem todos estão no céu, porque nem todos estão vivendo em paz, né? Mas todos estão no mundo espiritual. Então podemos dizer que alguns vivem um estado celestial e outros vivem um estado infernal. Então vejam que céu e inferno estão dentro de nós. Nós é que fazemos as nossas vidas serem mais felizes ou mais infelizes. E o que nós podemos dizer, né, do inferno? Claro que nós teremos um estudo mais aprofundado sobre o inferno em outras publicações deste canal, né, com os nossos companheiros, mas por enquanto nós podemos dizer que porque o inferno não é só depois que a gente morre que nós vamos para o inferno, né? Basta nós estarmos em vibrações mais baixas, mais amargurados, mais aflitos, não conseguindo, né, conversar com as pessoas, não conseguindo interagir com ninguém, que nós vamos estar no verdadeiro inferno. Como nós já dissemos, nós vamos estar num estado lamentável. Então, portanto, meus irmãos, de nada resolve nós frequentarmos semanalmente uma igreja, nós irmos a um culto evangélico ou outra denominação qualquer que nós dermos, né? Se nós não cuidarmos das nossas ações, né? Se nós não fizermos ao outro aquilo que nós queremos que façam para nós, né? Então,
Se nós não formos benevolentes, se nós não formos indulgentes, se nós não formos caridosos, de nada vai valer nós estarmos dentro de templos religiosos o tempo todo. Por quê? Porque a nossa felicidade ela vai depender do bom uso que nós fizermos do nosso livre-arbítrio. Agora, é claro que frequentar um templo religioso é muito bom. Ninguém está dizendo para que não se faça isso, né? Seja qual for a igreja que você frequenta, você está certo. Mas só isso não basta. Precisamos cuidar da nossa intimidade para saber vivermos em paz, para poder vivermos nesse céu que tanto nós desejamos, né? Porque Emmanuel, no livro Vinha de Luz, né, tem um capítulo, que é o capítulo 110, chama-se Caridade Essencial. Eu achei muito importante citar isso aqui. E Emmanuel, ele coloca muito bem sobre esse assunto quando ele fala: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos vários setores da vida, ou seja, antes de nós fazermos a caridade material, que é doar algo para as pessoas, enfim, antes de praticarmos essa caridade exterior, ele diz: pratiquemos a caridade essencial, sem o que nós não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então, o que seria essa caridade essencial que Emmanuel fala aqui? É a caridade de pensarmos e agirmos segundo os ensinamentos do nosso Divino Mestre. Então nós temos que pensar em nós, temos que, além de cuidar do nosso próximo, temos que nos amar, temos que cuidar da nossa intimidade, para que nós possamos viver nesse estado celestial, que é o que tanto nós almejamos, né? Então, meus amigos, vamos concluir orando a Jesus, que nos dê forças para que nós possamos viver nesse céu, que nós possamos nos esforçar para estarmos vivendo nesse estado de luz, que é lá que nós vamos encontrar a paz, a felicidade. É lá nesse estado que nós vamos ter Jesus sempre a nos sustentar a caminhada, nos equilibrando, nos confortando e nos acompanhando em toda a nossa jornada. E era para isso que nós nos reunimos hoje, pedindo aos céus que nos abençoe e que nos ilumine hoje e sempre. Muita paz a todos.